Fala pessoal, graça e paz de tudo bem? Estamos na luz. Hoje eu venho falar aqui sobre fuga, sobre sermos todos fugitivos. De certa forma a gente até um certo ponto. Depois daquele ponto que a gente se encontra, aí a gente começa a seguir o caminho correto, aquele que tem que ser feito. Hoje eu quero trazer duas palavras, uma está em Jonas e outra está em Provérbios. E vou fazer um paralelo, que vai ser um terceiro, que eu vou fazer um paralelo com a série The Chosen. Mas assim, foi algo do último episódio, eu não vou comentar sobre, é só algo do último episódio da segunda série, o último episódio da segunda série, acho que é isso. E é algo que me chamou muito a atenção ali e que eu quero compartilhar com vocês hoje sobre o tema que a gente vai falar daqui a pouco. Solta a vinheta aí. Fala pessoal, graças a paz, tudo bem? Você está na luz. E como de costume, tô deixando aqui na tela as redes sociais, então tô deixando aí o Instagram, segue a gente lá, tem várias publicações, tem várias enquetes, tem muito conteúdo para te ajudar, para te encorajar, para deixar você no caminho correto, ou pelo menos para te dar uma luz, que essa é a nossa ideia, para que você ande na luz, para que você tenha para onde ir, saiba para onde ir, os seus próximos passos, se fortalecer. Então segue a gente no Instagram, não perde, tem o Face também, tá na tela aí, segue a gente, curte as publicações, faça parte, chegue junto. Se tiver alguma ideia, crítica, sugestão, estamos totalmente abertos. Direciona através dos canais aí que você tem, deixa nos comentários aqui, enfim. Não esquece, todo sábado às 18 horas aqui no YouTube temos vídeo novo, então ativa o sininho para você não perder nenhuma das notificações. E clica aí no likezinho justamente para o YouTube mandar, direcionar, enviar ou entender, sei lá, esses números de internet são complicados, né? Esses algoritmos. Mas para entender que esse conteúdo é bom e que ele direcione para outras pessoas, isso ajuda bastante também. Então deixa seu like aí. E o que eu quero trazer aqui para você hoje são as nossas fugas. Nós fugimos, não tem jeito. Nós somos seres humanos, não tem quem não fugiu em algum momento da sua vida de alguma coisa. Todos nós fugimos. O que é interessante é que nós podemos até fugir, podemos até ter essa nomenclatura temporária de fugitivo, mas a gente tem que se encontrar e direcionar tudo aquilo que nós conhecemos, nossos princípios e valores para o caminho certo, para o caminho correto, e a partir dali fluir. Alguns detalhes eu já mencionei lá na nossa playlist de chamados, inclusive eu estou deixando ela aqui em cima, sobre chamado, sobre propósito. E hoje o que eu quero falar para você é exatamente sobre isso. Sobre o quê? Propósito. Por quê? Você foge do quê? O que Deus te deu? Deus te deu um chamado, Deus te deu um propósito. E isso tudo é o que Deus programou, planejou para você antes do seu nascimento. Então nós precisamos descobrir. Alguns fogem e você pode normalmente viver a sua vida. Você pode trabalhar no seu trabalho, você pode fazer as suas coisas normalmente, pode prosperar, pode. Agora, o fluir de Deus, para que você tenha, além de prosperidade, você tenha paz, você tenha um conjunto de coisas, que é o que nós chamamos de fluir plenamente, aí, malandro, é só dentro do chamado. Não tem jeito. Fugiu, perdeu. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês hoje é Jonas, o livro inteiro de Jonas, que é curto, deixa eu pegar aqui, não é muito grande, ele tem aqui 4 capítulos, e eu dei uma lidinha aqui e fala sobre o que Jonas fez, que no começo ele também foi como nós, né? Fugitivo. Ele fugiu, Deus falou uma coisa para ele e ele foi totalmente no caminho contrário. Exatamente o quê? Fugindo das coisas que Deus tinha determinado para ele. E isso é interessante porque são homens e mulheres que nós temos exemplos na Bíblia que têm as dificuldades, os medos, os problemas, eles são praticamente os mesmos. O que mudou foi simplesmente a época. Então, assim,
Eu falei para vocês que eu queria trazer Jonas e Provérbios, porque eu quero elencar um com o outro. Jonas aqui a gente fala, fugiu do que Deus tinha, depois se arrependeu lá na barriga do peixe grande, e a partir dali ele começa a ir para o centro do que Deus queria para ele, e ele vai liberar a mensagem, ele vai levar a mensagem para Nínive, e ali acontecem várias coisas. E o interessante, lá em Provérbios 19, 21, diz: muitos são os planos dos homens, mas o que permanece é o propósito do Senhor. Então o que Jonas fez aqui? Fugiu até o momento que ele bateu de cara com Provérbios 19, 21. Não tem jeito. E aí ele começa a fluir ali, a partir do momento que ele se arrepende, leva a mensagem para Nínive, enfim. Se quiser dar uma lida, é muito interessante a partir de Jonas, e é curtinha, só tem 4 capítulos. O que eu quero trazer o paralelo, que eu falei que eu ia fazer um paralelo do The Chosen. Porque todos nós sabemos que você não vai comprar uma bala num bar e ao invés da figurinha vai vir escrito qual é o seu propósito, qual é o seu chamado. Isso não vai acontecer. Muitas pessoas falam: Getúlio, é muito difícil, é complicado, já tentei, mas sabe, e começam inúmeras situações, eu não vou nem colocar como desculpas, mas inúmeras situações que a pessoa até fez a tentativa, mas bateu de frente com algum problema, alguma dificuldade, algum vale muito grande. E a gente sabe que quando a gente está nessa busca, nesse propósito de entender tudo que Deus tem pra gente, algumas coisas irão acontecer. Isso é um fato. E é engraçado porque lá em The Chosen, no último episódio da 2ª série, Jesus ele pede um ponto de vista do Mateus. Quem não assistiu, eu recomendo, assistam The Chosen, top demais, muito bom. E ele pergunta, ele vai perguntar para Mateus um ponto de vista de Mateus, que na série é um cara todo detalhista, todo perfeccionista, entende muito de números. E aí ele pede esse parecer para Mateus. E aí Mateus começa a falar sobre muitas coisas. E aí ele fala: Senhor, é tudo muito bom, tudo muito impressionante, mas se eu fizer uma conta rápida aqui, são mais notícias ruins do que notícias boas, Mateus fala para Jesus. E aí ele começa a fazer a citação de alguma delas, sobre quem olhar com desejo para uma mulher já adulterou, sobre o olho que se te fizer pecar, arranque-o, sobre aquela de dar se te pedirem a túnica, que também deixe a capa. E ali ele começa a citar vários, e por fim ele cita aquela que ele fala: não vos conheceis, afastem-se de mim. E aí Mateus dá o ponto de vista para Jesus, falando que se ele fizesse alguns cálculos rápidos entre as notícias boas e as notícias ruins, não teriam muito notícias boas. E olha que ele não tinha lido nem metade daquilo que Jesus tinha pedido, solicitado, para ele passar ali para algumas anotações. E o que nós estamos falando aqui é sobre Jesus se preparando para o Sermão da Montanha. Então, é sobre o Sermão da Montanha que ele está discutindo com Mateus. Não, na verdade não é discutindo, né? Ele está trocando uma ideia e pegando o ponto de vista de Mateus. E é nesse ponto que ele começa a mencionar sobre o quê? Que é aquilo que eu falei que é muito interessante. Ele fala que ele veio trazer uma mudança, uma mudança de vida drástica, e que a mensagem que ele estava levando faria sentido para alguns e para outros não. E aqueles que tivessem comprometidos examinariam a procura da verdade, não só as escrituras, mas tudo que compete para que a verdade sempre viesse à tona. Então eu achei muito interessante essa parte, porque é o que eu falei, o nosso propósito, o nosso chamado, ele não vai vir embrulhado numa bala quando você comprá-la. Muito pelo contrário, vai ter que ter uma busca muito grande. Nessa busca, nesse caminho que você traça para buscar as informações sobre o seu chamado, o seu propósito, terão altos e baixos. Como Mateus falou para Jesus: Senhor, se eu fizer uma conta rápida aqui entre as boas notícias e as más, serão poucas as boas notícias. Então é praticamente isso que eu estou te falando. Esses altos e baixos da sua vida
nesse caminhar, nesse propósito que você vai em busca, talvez serão mais baixos do que altos. Mas nós temos que entender que nós estamos aqui de passagem, que nós vamos desfrutar de algo muito bom e maravilhoso. Talvez aqui, talvez sim, alguns desfrutam aqui, mas a gente tem que focar lá na frente, no que nós estamos buscando, do que nós estamos fazendo, da nossa estadia nesse mundo que nós estamos de passagem. Que você encontre o seu chamado, que você encontre o seu propósito e que você possa fluir verdadeiramente e plenamente, porque só se vive verdadeiramente, plenamente, quando se está dentro da vontade de Deus. Pense nisso.